O diesel subiu mais de 15% em poucos dias. A gasolina não fica atrás. E a reação padrão de todo mundo é sempre a mesma. Os postos estão me roubando. Mas se fosse só isso, os postos já teriam sido multados, investigados, denunciados. O problema é muito maior e começa bem longe daqui. Hoje vou te explicar, passo a passo, por que os combustíveis ficaram caros de repente. Não é teoria, é a cadeia de suprimentos que leva o petróleo até a sua bomba. Vamos começar do começo. Quando você vê o preço do diesel ou da gasolina subir no posto, não é porque o frentista acordou querendo ganhar mais hoje. É porque o custo de reposição do combustível que o posto vai comprar amanhã já está mais caro. O posto não vende pelo preço que pagou semana passada, ele vende pelo preço que vai ter que pagar para repor o tanque depois de amanhã. Isso é regra básica de qualquer negócio de varejo, mas quando se trata de combustíveis, essa regra tem camadas que quase ninguém explica. Vamos por partes. Primeiro canal, o petróleo bruto. O Brasil não produz todo o diesel que consome. Importamos mais de 20% do diesel que queima nos caminhões, nos tratores, nas máquinas. Esse diesel vem de fora, de navio. E o petróleo bruto usado para fazer esse diesel vem principalmente do Golfo Pérsico. Mais especificamente, passa pelo Estreito de Hormuz. Esse é o gargalo mais importante do planeta para o petróleo. 20% de todo o petróleo comercializado no mundo passa por esses 33 quilômetros de água entre Irã e Omã. Quando tem conflito na região, como está acontecendo agora com os ataques ao Irã, três coisas sobem ao mesmo tempo. O preço do barril de petróleo, porque a oferta fica incerta. O custo de seguro dos navios petroleiros que atravessam a região. E o custo de frete marítimo, porque os navios ficam mais lentos ou precisam de escolta. Cada um desses aumentos sozinho já encarece o diesel importado. Os três juntos são um tsunami de custo que chega direto na bomba. Segundo canal, o diesel refinado. Não é só o petróleo bruto que vem de fora, o diesel refinado também. E o Brasil importa esse diesel de países que compram petróleo caro e ainda tem que pagar frete e seguro elevados. Quando o barril sobe de $72 para $90, como está acontecendo agora, o custo do diesel refinado pronto para embarque também sobe. Não tem mágica. E tem um detalhe que pouca gente entende. Mesmo que a Petrobras refine diesel aqui dentro, ela usa o petróleo internacional como referência de preço. Não é preço político, é preço de mercado. Terceiro canal, o dólar. Petróleo é cotado em dólar no mundo todo. Diesel importado é cotado em dólar. Frete marítimo é cotado em dólar. Seguro é cotado em dólar. Quando o dólar sobe 3 ou 4% em uma semana, como tem acontecido com crises geopolíticas, cada componente da conta fica mais caro em reais. Um barril que custava $72 a R$ 5,60 o dólar, custava R$ 413. A R$ 5,80 o dólar, o mesmo barril agora custa R$ 418. São R$ 15 a mais por barril. Multiplica isso por milhões de barris. É matemática simples, mas bate pesado. Agora o ponto que conecta tudo isso. O preço que você vê na bomba hoje reflete o custo de reposição que o posto vai ter amanhã. E esse custo de reposição reflete o petróleo que saiu do Golfo Pérsico há semanas, mais o frete que levou até aqui, mais o dólar que converteu tudo isso em reais. Não é uma decisão do dono do posto na segunda-feira de manhã. É uma conta que vem sendo feita há meses, atravessando oceanos, passando por guerras e câmbio. Quando o conflito no Oriente Médio começou, os mercados já sabiam que esse efeito ia acontecer. O petróleo futuro subiu antes mesmo dos primeiros ataques. O dólar já estava se valorizando contra o real. Os fretes já estavam sendo reajustados. O posto da esquina não decide isso, ele só repassa. Mas tem um detalhe brasileiro que torna tudo pior. O Brasil tem uma dependência estrutural de diesel importado que poucos países têm. Cerca de 20 a 25% do diesel consumido aqui vem de fora. E esse diesel é essencial para o funcionamento de tudo que se move por rodovias. Caminhões, tratores, ônibus, máquinas agrícolas, geradores, tudo depende de diesel. Quando o preço sobe 15%, não é só a bomba do seu carro que fica mais cara. É o frete do supermercado, é o custo da produção de alimentos, é o transporte público, é a margem de lucro de quem depende de logística rodoviária. E tem um efeito cascata que quase ninguém percebe. O diesel mais caro significa caminhões rodando menos quilômetros por litro de combustível. Isso aumenta ainda mais o custo do frete, que encarece ainda mais o produto final. Agora vamos falar do timing.
Por que o aumento aparece de repente como se tivesse acontecido do dia para a noite? Porque existe um atraso natural na cadeia. O petróleo sai do Golfo Pérsico, demora semanas para chegar ao porto brasileiro, é descarregado, transportado por caminhão-tanque até os terminais de distribuição, armazenado, depois distribuído para os postos. O preço que você vê hoje reflete decisões de compra feitas há 30 ou 40 dias, mas também antecipa o preço que o posto vai ter que pagar para repor o estoque nos próximos dias. É por isso que os aumentos parecem súbitos. Não são. Eles vêm sendo construídos há semanas em várias partes do mundo. E tem uma última camada que ninguém quer falar. A política de preços dos combustíveis no Brasil não é mais a mesma de alguns anos atrás. A Petrobras segue uma política de paridade internacional. Isso significa que os preços internos acompanham os preços internacionais, com defasagem. Quando o petróleo sobe lá fora, sobe aqui dentro também, com ou sem intervenção política. O governo pode tentar segurar temporariamente, mas segurar artificialmente só cria filas nas bombas ou desabastecimento. No final, o preço tem que refletir o custo real. Então, o que isso tudo significa para o seu bolso? Primeiro, os aumentos vão continuar por algumas semanas enquanto o petróleo internacional não se estabilizar e enquanto o câmbio não voltar ao normal. Segundo, o diesel vai pressionar mais que a gasolina, porque nossa dependência de importação é maior nesse combustível. Terceiro, você vai sentir isso não só na bomba do carro, mas no preço do supermercado, no frete, na conta de luz de quem usa gerador, no custo de tudo que depende de transporte. E tem uma última pergunta que ninguém está fazendo. Se o Brasil sabe há décadas que depende de diesel importado, por que não investiu mais em produção nacional de diesel? Por que não diversificou as fontes de suprimento? Por que não incentivou mais o etanol que a gente produz internamente? Essas são perguntas de política industrial de longo prazo, não de agora, mas elas explicam por que choques externos como esse batem tão forte no Brasil. Resumindo tudo, o diesel e a gasolina não ficaram caros porque os postos decidiram aumentar o preço na segunda-feira. Ficaram caros porque o petróleo bruto ficou mais caro no mundo todo por causa da tensão no Oriente Médio. O diesel refinado importado ficou mais caro por causa do frete e do seguro elevados. O dólar subiu, tornando tudo isso ainda mais caro em reais. O Brasil importa uma fatia significativa desses combustíveis e não tem como escapar dessa conta. O posto da esquina não inventa preço, ele repassa o que paga e o que vai ter que pagar amanhã. É assim que funciona o mundo real dos combustíveis. Não é teoria, é logística, câmbio e geopolítica. Se inscreve no